Eu acho que você nunca parou para pensar como que os sistemas de saúde começaram. Tenho certeza que você não parou para pensar nisso. Mas eu vou te contar, porque sabendo como as coisas eram, a gente consegue entender mais ou menos como as coisas são. Então hoje eu começo uma série de vídeos tentando contar aos poucos o que nós tínhamos anteriormente e o que temos hoje. Nos primeiros grupos humanos não existia um sistema de saúde formal, mas o cuidado com os doentes já era um problema coletivo. Em comunidades nômades, garantir que todos estivessem saudáveis era a garantia de sobrevivência do grupo. A assistência era comunitária, se alguém se machucava ou adoecia, todos se mobilizavam para ajudar. Líderes espirituais como xamãs, curandeiros, tinham um papel principal nessa assistência e faziam uso de ervas e rituais. Essa organização inicial já mostrava um princípio básico da saúde pública. O bem-estar de um protege a todos. Com o surgimento das primeiras civilizações, a saúde deixou de ser uma responsabilidade da comunidade e passou a ser organizada pelos governantes. Na Mesopotâmia e Egito, por exemplo, as cidades já começavam a ter médicos pagos pelo Estado, e algumas dessas práticas médicas já eram registradas em tábuas e papiros, garantindo um conhecimento mais estruturado. Índia e China, os governantes incentivavam o uso de ervas medicinais e práticas terapêuticas como a acupuntura. Roma e Grécia já tinham uma medicina avançada e foi ali que começaram a surgir as primeiras infraestruturas públicas. Roma construiu aquedutos que garantiam água limpa, evitando assim contaminação. Banhos públicos e sistemas de esgoto também foram implementados, garantindo uma melhor higiene de todos. E assim vemos um marco importante. A saúde começou a ser reconhecida como uma questão pública e não somente individual. Porém, com a queda do Império Romano, os sistemas de saúde organizados entraram em colapso. A medicina ficou nas mãos da Igreja, que assumiu o papel de cuidar dos doentes em seus mosteiros e hospitais religiosos. Porém, esses locais eram mais voltados para o conforto espiritual do que para a assistência médica, e também sempre dependendo de caridade. E assim, sem políticas públicas, cidades cresciam sem infraestrutura adequada, favorecendo surtos de doenças como a peste negra, uma epidemia devastadora que matou milhões de pessoas. Essa tragédia mostrou que um sistema baseado somente em caridade, sem a intervenção governamental, não era o suficiente para cuidar da população. Vemos que a evolução da saúde pública não foi linear. Das primeiras tribos às grandes civilizações, a ideia de organizar o cuidado com a saúde foi se tornando cada vez mais evidente. Sim, a Idade Média trouxe um retrocesso, mas com ela uma importante lição. Para proteger a sociedade, era necessário um sistema mais estruturado, organizado pelo governo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e compartilhe, porque no próximo vamos falar sobre a revolução da saúde a partir da Idade Moderna.